Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa, repercutindo tudo sobre o Flamengo, sobre reforços. Nessa janela, o Flamengo tá atrás ainda de Caio Jorge, tá atrás de Marcos Leonardo, tá atrás de um goleiro e também atrás de um meia, né? E vai falar também sobre aí a polêmica envolvendo o Gerson aí, né? Que quis voltar pro Flamengo e o Flamengo não quis. E agora ele vai aí para o Cruzeiro. Vamos ver o que a imprensa falou sobre tudo isso. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Eu gosto. Agora, ô Ronaldo, antigamente quando você falava assim gestão de carreira, era algo pouco conhecido, que era difícil de você encontrar bons profissionais para te assessorar, ou então não tinha tanto um olhar técnico para a gestão da carreira do jogador. Você, melhor do que eu, pode falar sobre isso. O que fazem com a carreira desse personagem que está na tela, o Gerson, para mim, assim, é algo incrível. Ele estava no Flamengo, ele vai embora, ele volta para o Flamengo, tá jogando na seleção, estava voando no meio de campo do Flamengo, aí vai para o Zenit. Ele foi para o Zenit fazer um total de nada, passar frio no banco. Aí agora, olha, quero voltar porque eu quero Copa do Mundo. Gente, mas é tão difícil você pensar num projeto a longo prazo. Cara, você é capitão do Flamengo, você tá jogando bem, a torcida gosta de você, você voltou, conseguiu se reencontrar nesse time do Flamengo, aí volta com a cara mais lavada. Olha, Flamengo, se quiser, tô aqui. Ganhando bem também, Casa da mãe Joana, né? Ó, se quiser, eu abandonei vocês pela segunda vez, mas se quiser, eu tô aqui. E aí foi bater lá na porta do Cruzeiro. Eu quero que você fale sobre esse personagem que, para mim, é algo assim, um desperdício, essa gestão que fazem do futebol do Gerson, da carreira dele, porque ele tem bola, ele é diferente, ele assume o meio de campo ali com propriedade. Olha a animação dele no Zenit. Olha o meme pronto. Cheguei. Incrível. Zero alegria. Não, é incrível. E o futebol também é isso ainda, é alegria, né? Quando você tem um staff que não pensa no jogador, porque veja bem, você tem quem estragou a maioria dos jogadores que a gente vê no negócio de staff foi o pai do Neymar. Só que o pai do Neymar, ele é bilionário. Ele conseguiu fazer uma carreira do filho dele espetacular. Então é 1 em 500 mil. O pai do Neymar é o cara. Aí depois coloca o pai para tomar conta da carreira, arrebenta. O menino saiu por causa de dinheiro. Aí voltou querendo espaço. Quer dizer, sem planejamento nenhum. E todos nós falávamos aqui, você tá no Flamengo, no maior time. Ganhando tudo. E ele estava bem na seleção, hein? Na seleção, melhor fase. Você vai e tira o moleque, joga o moleque lá no frio. Quer dizer, staff zero, vocês perderam. Perderam o menino aí, agora a cabeça do moleque para fazer voltar, ativar novamente, para poder fazer jogar. Eu acho que o Tite é o cara. Para poder fazer a cabeça desse menino, colocar no lugar a cabeça desse menino, para ele procurar uma gestão melhor também, porque muitas vezes o pai também atrapalha. Tem que colocar o foco na cabeça do pai, né? Porque o Gerson, ele tem que jogar bola. Mas nesse caso, se colocar na cabeça do menino, o menino vai correr pro lado bom. Porque arrebentaram a carreira desse menino. Mas a responsabilidade é dele também, Ronaldo. Quando você também não quer ir, por mais que meu pai queira, não. Mas peraí, quem vai jogar vai ser eu. Foi por causa da grana. Esse menino aí tem 28 anos, hein? Ele pode tomar as decisões. Pois mas é assim, se é por conta da grana, por que não segurar um pouco mais no Flamengo? Porque não ganha pouco, ganha mais títulos. Ganha dinheiro, continua indo para a seleção e aí depois da Copa do Mundo fala, eu quero férias, eu vou para a Rússia. Quero um jogo bola, passo um frio, ganho uma grana, mas eu carimbei meu passaporte para mais uma Copa. É brincadeira, é um negócio que chega a dar uma bronca, Cicinho, porque é um cara que está com a vida encaminhada. É que você tocou no ponto crucial disso daí, é o quê? Mal assessorado. Mal assessorado, porque se o assessor chega, quem está gerindo a carreira dele fala, olha, é o contrato da vida. Não adianta falar isso, porque o Gerson... tem 28 anos, né? 28 anos e outra. Se ele quer um contrato da vida, se ele abre a boca, ele vai para a Arábia, vai para o Catar. Vai ter lugar para faturar. Lugar quente, que joga quando quer. Agora, assim, você ir para a Rússia é totalmente, assim, uma diretoria amadora. Eu acho que a assessoria do Gerson chegou na diretoria do Flamengo, como sempre blefaram, né? Sempre fazia isso quando o Gerson começava a jogar e falou, ó, nós temos essa proposta. O Flamengo não deu o braço a torcer, falou assim, ó, ele não é o rei da cocada, então assim, se quer ir, então vai. Aí ficaram de mãos atadas. O Flamengo falou, não vamos aumentar e teve que optar. Então assim, mal assessorado, que agora ele volte e retome o bom de futebol. E aí ficou ruim pro Gerson, que aí o Flamengo vai no mercado, traz Jorginho, traz Saúl. E depois de 2 deixadas do Flamengo para trás, fica difícil. Mas se ele voltar para o Brasil, voltar para o Cruzeiro, que ele se reencontre, né? Porque é um bom personagem, tem um futebol diferente, mas vem para ficar.
Agora, a Copa do Mundo, de fato, o Gerson jogou pro alto, porque só tem 2 amistosos e dificilmente ele vai entrar nessa lista do Sampaoli. De olho em um camisa 9 do Sporting. Pelo menos é o que sugerem alguns setoristas do Flamengo nesse sábado. Informação dá conta de que José Boto e Filipe Luiz estiveram em Barcelos na sexta-feira para assistir a Gil Vicente e Sporting, para acompanhar o goleiro do Gil Vicente, o Andrew, que foi formado no Botafogo, mas também para ver de perto um atacante colombiano chamado Luis Suárez, camisa 9 do Sporting e artilheiro da equipe, 27 jogos, 19 gols e 3 assistências, são 22 participações em gol em 27 jogos. Ele marcou 7 gols nos últimos 5 jogos, vive fase espetacular. O negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Hoje, o Suárez está avaliado em 20 milhões de euros, mas o Sporting já deixou bem claro que não tem a mínima intenção de negociar, especialmente com o clube brasileiro. Se for para sair, que seja por 30, 35, 40 milhões de euros para algum clube do futebol europeu. Só para completar, Marcos Leonardo também tem sido debatido internamente. O atacante, que pertence ao Al Hilal e corre o risco de ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita para os últimos 6 meses da temporada, foi oferecido, embora nem seja pelo representante dele, mas por intermediários. O grande problema é que o José Boto, e em especial o Filipe Luiz, entendem que o Marcos Leonardo é mais centroavante, e a busca é por um camisa 9 que também saiba jogar fora da área, casos, por exemplo, do Caio Jorge e também de Luis Suárez. Você, hein, Mauro? Essa história do Caio Jorge no Flamengo tentando o Caio Jorge, aumentando a proposta e tal. Não desistiu, tem bala na agulha. Ah, ofereço mais, ofereço Cebolinha, agora eu dou 30, agora eu dou 25. E o Cruzeiro fala, não, obrigado, não, obrigado. Qual que é a questão? O Flamengo tem bala, só que o Cruzeiro tem um dono. E aí ele pode falar assim, ah, não, não quero. Qualquer outro clube talvez fizesse um negócio desse, por um valor desse tamanho. E qual seria a opção se não tiver Marcos Leonardo? Eu acho que os dois estão errados. Um está oferecendo muito e o outro está rejeitando muito. Assim, do ponto de vista do negócio, propriamente dito. Eu acho que isso é uma tentativa de demonstração de força do Flamengo, e a mesma coisa com relação ao Cruzeiro, né? Por intermédio do seu proprietário, o proprietário da SAF. Né? Olha aqui como eu tenho dinheiro. Toma tanto. Ah, não. Então tá bom, dou tanto mais um jogador. Né? E aí? Eu sou forte, eu tenho musculatura. Aí do outro lado fala, não, também não quero, eu quero 50. Assim, para o Flamengo, eu acho que esse é um negócio arriscado. Né? O jogador é um bom jogador, artilheiro do campeonato, mas é muito dinheiro. O paralelo que eu traço é o seguinte, o Vitor Roque é pior que o Caio Jorge? Eu acho que não. Eu acho que não. Custou 25. Ah, mas ele estava embaixo, mas ele estava no Barcelona. Estou falando de 2 centroavantes, tá? Não estou falando nem do Samuel Lino, que é um ponto esquerdo. Centroavante por centroavante. E tem a idade próxima. O Vitor Roque é até mais novo um pouquinho, né, que o Caio Jorge. O Vitor Roque não tem nenhuma lesão grave, o Caio Jorge teve uma lesão importante. Né? Sim. Até que meio que inviabilizou a passagem dele pela Itália, atrapalhou bastante no Juventus e tudo mais. Custou 25. Por que o Caio Jorge... Ah, não, porque ele está em alta. Sim, mas o outro veio do Barcelona. Você está comprando um jogador na Espanha, do Barcelona. Então, assim, e o Vitor Roque foi caro, como o Samuel Lino foi caro. São jogadores muito caros, 25 milhões de euros. Os dois alcançaram esse valor aí, né? Que é a maior cifra já paga para um clube brasileiro, no caso do Palmeiras e o Flamengo. Então, é um valor muito alto. Eu acho que é uma tentativa de demonstrar força. Pode ser uma tentativa de inflacionar o mercado e os outros não poderem acompanhar também. Pode ser uma estratégia. Eu vou gastar mais e vou dificultar os outros. Pode ser isso também. E acho também que, do ponto de vista do Cruzeiro, acaba sendo também uma demonstração de força. Eu também tenho grana, não preciso vender, mas seria um ótimo negócio, penso eu. 32 milhões, se você contar aí o Cebolinha mais a grana, seria uma grande venda. Se fosse um clube de fora, talvez vendesse. Se o Cebolinha estivesse jogando no Benfica até hoje, o Benfica falasse, olha, eu quero o Caio Jorge, eu dou 24 milhões de euros e te dou o Everton Cebolinha, que está aqui no final de contrato com a gente. Vocês querem? Possivelmente o Cruzeiro aceitaria. Porque com essa grana, 24 milhões, você consegue comprar um bom centroavante. Você vai procurar e vai encontrar. Aí começaram agora a especular o Marcos Leonardo, que eu acho absolutamente inviável, a não ser que aconteça algum fato novo. Ele tem jogado, tem sido titular lá na Liga Saudita. Eu estava vendo até ontem lá o ataque no jogo de ontem, eles venceram o jogo 2-0. Ele e o Darwin Nunes jogando. Ele custou 40 milhões de euros aproximadamente, o uruguaio custou 53, dupla de centroavantes, jogando pelo Al Hilal. Tem jogado, tem feito gols. Quando houve aquela possibilidade de jogar no São Paulo, era por um semestre, numa situação atípica, ele não seria inscrito no Campeonato Saudita, mas ele foi inscrito e o técnico Simone Inzaghi o tem escalado, ele jogou quase todos os jogos e tem, repito, feito gols. Então, por que os sauditas iriam liberá-lo por menos do que pagaram? 40 milhões. Então vai custar o quê? 50?
Não tem cabimento. Então, acho também uma negociação muito inviável, mais uma especulação, uma conversa na internet do que algo concreto. A não ser que exista um fato novo que a gente não conheça ainda. Se ela, por alguma razão, ele queira ir embora e os sauditas queiram liberá-lo. Mas acho muito difícil também. Eu acredito muito mais que eles vão buscar algum outro nome que apareça com algum outro nome que a gente não espere. E esses nomes até que ficam sendo vazados ou especulados, sei lá, possam ser uma cortina de fumaça. Mas achei uma proposta exagerada pelo Caio Jorge. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é muito. E questiono muito o fato de, depois de um ano no cargo, o José Botto, que é um sujeito que foi para o Flamengo com o perfil de um diretor esportivo com viés técnico, que foi chefe de scout do Benfica, né? Até hoje não consegui encontrar. Não tem no mundo um centroavante que ataca o espaço, que faz a diagonal, que faz o facão. Aquelas coisas todas que falam do Caio Jorge, que pressiona alto. Não tem ninguém. Ninguém no mundo, nenhum jogador que não custe menos que 30 milhões de euros. Não tem ninguém. Aí você olha, por exemplo, mercado americano. O Almada veio de lá e ajudou o Botafogo. Foi caro. Custou 22, 23 milhões, 24, sei lá. 22 a 24 milhões de euros. Não pagou, né? Não pagaram, mas esse era o preço. E foi fundamental para o Botafogo ganhar os 2 títulos que ganhou em 2024, depois foi vendido e foi repassado para o clube do grupo, que na época era o Lyon, e foi vendido para o Atlético de Madrid, né? O Igor Jesus também, que não é um cara de muitos números de gols, mas foi um jogador muito útil para o Botafogo, importante, e foi para a Inglaterra e está jogando no Nottingham Forest, também lá do Oriente Médio. A equipe do Boto, eles não acham ninguém, o único foi o Juninho, que foi até um jogador que também o Felipe Luiz participou do negócio. Então acho bem questionável até agora esse detalhe. Acharam só o Juninho, já foi embora para o Pumas do México. Não tem nenhum centroavante. Lembrando que o Flamengo tem o Pedro. O Flamengo não precisa de um centroavante. É bom lembrar. Desesperadamente, que ele tem, eu acho, o melhor centroavante. Desde que ele tenha condições de jogo, né? Se machucou muito nos últimos 2 anos. Mas precisa de um outro centroavante. Não pode ficar a vida inteira improvisando o Plata, que tem alergia ao gol, ou o Bruno Henrique, que já está com 35 anos e não é centroavante exatamente, tentou se adaptar, não se adaptou de fato, né? Precisa de um jogador de área, é uma opção. Mas precisa ser o Caio Jorge, precisa ser um jogador tão caro. Acho que essas são perguntas que talvez você possa ter um centroavante bom para ser um reserva, um cara útil, um cara que faz gol, um cara que cheire a gol, né? E você pode ter, de repente, ali parte dessa grana para trazer outros jogadores para outras posições. Precisa de um goleiro, contratou o Vitão para a zaga, mas tem que contratar um goleiro. Só tem agora os meninos da base como reservas para o Rossi, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que vai além de uma simples proposta, especialmente essa tentativa de demonstrar força. Lembrando que o BAP fez aquele pronunciamento para os conselheiros e ele deixou claramente que seria agressivo no mercado. Eu acho que faz parte de um pacote. Talvez até sabendo que receberia ou não, mas querendo mostrar força. E do outro lado também. Eu vou receber a proposta é ótima, mas eu vou dizer não, vou mostrar que também a gente tem estrutura. A diferença é clara que um é um clube que tem estrutura, o outro é o dono. Enquanto o dono estiver lá, amigo, e os supermercados estiverem crescendo cada vez mais aí e tal, né, e no caso os negócios dele vão muito bem, ele vai ter grana, enquanto ele quiser colocar dinheiro ali, o Cruzeiro vai ser muito forte financeiramente também. Juca, não dá pra descartar nessa história. Bom, 2 coisas, é importante, né? O Boto foi contratado, porque é o cara do mercado e tal. Pô, pra achar o Caio Jorge, até eu, né? Você pode me contratar lá, esse aqui é bom, aí sabe que é bom. Quando o Cruzeiro achou, fazia mais sentido, né? Porque ele estava em baixa, jogando na Europa, custou 6, 7 milhões de euros. Importante destacar, Danilo Lavieri, chegamos à audiência brutal, primeira audiência brutal de 2026. Muito obrigado a vocês. Vamos por mais, chamem parentes e amigos. Mas, Juca, o que eu queria te dizer quando o Flamengo faz uma proposta para tirar um dos principais jogadores do Cruzeiro, que foi um dos clubes que ficou ali tentando brigar com o Flamengo no ano passado, é isso que o Mauro está falando, é uma demonstração de força. Eu vou lá, eu tento tirar o seu cara do seu time, enfraqueço um rival direto em potencial, que é o que o Flamengo está podendo fazer com a grana que tem e tal. Tudo faz parte de uma estratégia, vamos dizer assim. Sem dúvida. Você que gosta de defender a linha da espanholização, daqui a pouquinho vai estar falando na baianização do futebol brasileiro, né? Porque é o que o Flamengo ensaia querer fazer. Basta você olhar, estavam vendo isso, os primeiros turnos terminando nas principais ligas europeias. Tá bem, o Arsenal 6 pontos na frente do Manchester City. O Barcelona 4 pontos na frente do Real Madrid. O Paris Saint-Germain 1 ponto atrás do Lens. Na Itália, a Inter 1 ponto na frente do Milan, 2 pontos na frente do Napoli.
Na Alemanha, o Bayern Munique 12 pontos na frente do segundo colocado. O Flamengo está querendo fazer alguma coisa parecida. Virar o Bayern Munique brasileiro. Demonstra que tem força. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que há um certo exagero. Embora eu ache o Caio Jorge um baita centroavante. Mas seria um baita centroavante para qualquer time brasileiro ou do mundo. Imagine criar um... Menos para o Manchester City, que tem o Haaland. Ou para o Flamengo, que tem o Pedro. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Temos aí a imprensa em geral comentando sobre o Flamengo agora está de olho em Marcos Leonardo. Vai fazer uma proposta aí para esse jogador. Um jogador aí que vem tendo uma crescente gigantesca lá na Arábia, né? Mas talvez não seja inscrito e acabe ficando de fora. E meio que o Flamengo não compra um jogador, mas talvez consiga um empréstimo, né? Só que o jogador não vai ser utilizado lá, né? Vai ficar aí parado o jogador. Para o próprio time é ruim, né? Jogadores valorizando. Mas ele vindo atuando no Flamengo, crescendo aí de desenvolvimento e valor também de mercado, isso aí é bom para o próprio time. Então o Flamengo pensando nisso também, se não conseguir comprar, pode fazer esse empréstimo aí durante aí 6 meses, 1 ano, e vai ser fundamental porque ele vai ser aí um reserva de Pedro, que pode ser muito importante durante a temporada. Mas, Luciano, qual a sua opinião? Tem sua opinião pra gente aqui? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.